Na madrugada do dia 19 de setembro de 2025, a jovem Gabriele Moreira entrou em uma casa em construção juntamente com seu namorado e mais 2 amigos. O grupo havia acabado de sair de um bar na cidade em que moravam, onde compraram 2 garrafas de vodka. Pouco tempo depois, Gabriele estava morta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Gabriele Moreira, um caso que é recente e aconteceu no estado do Ceará e que também foi um completo mistério, pelo menos por alguns dias. Pessoal, esse caso foi indicação de uma inscrita aqui do canal e se você também tiver alguma indicação para mim, pode deixar aqui nos comentários que eu vejo e vou colocando numa lista. E assim que der, eu faço um vídeo e trago aqui para o canal. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gabriele Câmara Moreira nasceu no ano de 2009 em Pedra Branca. Pedra Branca é um município com cerca de 40 mil habitantes, localizado no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. O município fica a mais de 260 quilômetros de distância de Fortaleza, que é a capital do estado. Gabriele era a filha mais velha de Valbério Moreira, um vaqueiro, e Maria Lucélia, uma costureira. Além dela, o casal teve mais 2 filhos que, de acordo com fontes, eram bem apegados à irmã. A família morava em uma casa simples no centro da cidade. Gabriele era chamada de Gabi pelas pessoas mais próximas, um apelido carinhoso que perduraria até o fim de sua vida. Desde cedo, ela demonstrava uma paixão pela cultura nordestina, especialmente pelas vaquejadas e cavalgadas, eventos bem comuns na região em que nasceu. Incentivada pelo pai, Gabriele desenvolveu uma paixão por cavalos, acompanhando-o em vaquejadas e eventos rurais. Essa conexão com a cultura sertaneja moldaria sua trajetória, levando-a a se destacar como uma figura querida na comunidade. Em 14 de junho de 2022, aos 13 anos, Gabriele participou do 26º Festival Caipira do Distrito de Boqueirão, em Boa Viagem, outro município do estado do Ceará, vizinho de Pedra Branca. Nesse festival, havia um concurso para eleger a Rainha do Milho, no qual Gabriele ficou em 2º lugar. Esse seria o início de sua ascensão em eventos culturais. Já no ano seguinte, 2023, quando tinha 14 anos, veio a consagração como Princesa da Cavalgada de Pedra Branca, durante a edição da Cavalgada dos Vaqueiros, um dos maiores eventos culturais da região, que celebrou os 152 anos da cidade com desfiles a cavalo, competições e shows sertanejos. Gabriele, montada em seu cavalo, desfilava com graça e orgulho, vestida com as faixas coloridas que simbolizavam sua vitória. Em maio de 2025, aos 16 anos recém-completados, ela conquistou o título de Rainha do Milho, novamente em Boa Viagem, provando que seu talento ia além das celas. Ela se tornou uma rainha das festas caipiras e das tradições que unem o povo do interior. Em agosto desse mesmo ano, veio o ápice, a coroação como Rainha da Cavalgada de Pedra Branca, durante a edição que marcou o aniversário de 154 anos da cidade. Montada em um cavalo branco todo enfeitado, Gabriele desfilou pelas ruas, acenando para uma multidão que havia conquistado com sua simpatia. Além da dedicação e da forte presença nesses eventos culturais, Gabriele também tentava construir um futuro sólido por meio dos estudos. Ela estudava na escola Elza Gomes Martins e era elogiada por seus professores e colegas como uma aluna dedicada. Gabriele almejava uma carreira como modelo. Ela era representada pela agência Pride Casting e participava de eventos como a Feira de Artesanato, Moda e Alimentos, uma das maiores mostras de moda do Ceará. No Instagram, onde tinha quase 10 mil seguidores, Gabriele compartilhava fotos de ensaios, eventos e momentos com a família. Em agosto de 2025, ela se inscreveu em um curso de cortes de cabelo masculino em uma barbearia de Boa Viagem. Ela, inclusive, chegou a compartilhar fotos dos momentos em que esteve no curso em seu Instagram. Os donos do salão onde Gabriele fez o curso disseram que ela era determinada, focada e audaciosa. De acordo com fontes, Gabriele tinha 2 sonhos. O primeiro era abrir seu próprio salão de cabeleireira, e o segundo era poder presentear o pai e a mãe com um carro e um terreno
para que eles pudessem ter uma vida mais tranquila. Mas, infelizmente, a jovem Gabriele Moreira não viveria para realizar esses sonhos. Agora chegamos ao fatídico dia. Era uma quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Gabriele estava muito feliz, pois ela havia conseguido concluir o seu curso de corte de cabelos masculinos. Ela então decidiu sair para comemorar. Por volta das 7 da noite, Gabriele foi até um bar no centro de Pedra Branca, acompanhada de uma jovem de 18 anos, que ela conheceu cerca de 3 meses antes, e mais 2 adolescentes de 17 anos. As identidades dessa moça e desses 2 rapazes não foram reveladas ao público, e de acordo com algumas fontes, um dos rapazes estaria em um relacionamento com Gabriele há cerca de 2 meses. Ainda segundo fontes, todos eles teriam se conhecido através das redes sociais. Ao chegarem ao bar, os jovens compraram 2 garrafas de vodka, que, segundo depoimentos posteriores, seria a única bebida alcoólica daquela noite. Depois, por volta das 11 da noite, o grupo saiu do bar caminhando em direção ao bairro Bom Princípio. Câmeras de segurança confirmaram que eles saíram do bar por volta das 11 horas, caminhando normalmente, sem sinais de briga. Os jovens caminharam sem pressa, brincando, sorrindo e bebendo vodka. Por volta da meia-noite, já no bairro Bom Princípio, eles chegaram a uma casa em construção. Essa casa não tem relação com nenhum deles, não pertence a familiares nem a conhecidos, e fica a cerca de 500 metros do bar onde estavam pouco tempo antes. A casa era isolada e tinha a entrada bloqueada por pallets de madeira para impedir invasões. Mas naquela noite, os pallets foram derrubados, deixando uma fresta estreita por onde uma pessoa poderia passar. Com isso, o grupo decidiu entrar na casa. Por volta da 00:10, eles já estavam no interior da casa escura e inacabada. Lá dentro, consumiram vodka, e Gabriele comeu um pudim, seu último alimento. De repente, algo mudou. Segundo um dos rapazes que estava com Gabriele e que seria o namorado dela, depois que ela comeu o pudim, começou a se sentir mal. Ele disse que ela primeiro foi para a frente e depois o corpo voltou para trás com força. Gabriele ficou sem forças e não conseguia mais se sustentar em pé. Desse modo, acabou caindo e batendo a cabeça no chão com muita força. Ainda de acordo com esse rapaz, assim que Gabriele caiu, ele, juntamente com os outros do grupo, foi rapidamente ajudá-la. Ele contou que a garota gemia como se estivesse com dor, que seu rosto estava pálido e suas mãos inertes. Todos eles teriam entrado em pânico. Eles acharam que ela estava tendo um infarto e decidiram levá-la para fora, colocando-a em uma cisterna externa, um buraco de concreto usado para captação de água, agora improvisado como maca de emergência. Eles tentaram fazer uma massagem cardíaca, com compressões fortes no peito e também respiração boca a boca. Segundo o jovem, perceberam que o coração de Gabriele batia muito devagar e enquanto ele realizava a respiração boca a boca, sentiu que ela ainda respirou 4 vezes antes de falecer. Por volta de 1:30 da madrugada do dia 19 de setembro, os 3, em desespero, ligaram para os pais de Gabriele. Valbério e Maria Lucélia, acordados de forma abrupta, correram para o local indicado, uma casa em construção no bairro Bom Princípio. Ao chegarem, encontraram Gabriele dentro da cisterna. Ela estava sem vida. Tinha escoriações leves nas mãos e no rosto. Apresentava hematomas roxos no peito e nos braços, causados pelas compressões. Havia também um afundamento na cabeça, provocado pela queda. Os jovens que estavam com Gabriele já haviam acionado o SAMU, que chegou ao local pouco depois dos pais da garota, mas nada puderam fazer, pois ela já estava sem vida. A polícia também foi chamada, mas, segundo fontes, devido à falta de viaturas disponíveis, nenhuma equipe foi até o local no momento solicitado. Somente por volta das 5 da manhã, a Guarda Municipal e a Perícia Forense do Estado do Ceará chegaram ao local. Pessoal, essa questão da polícia não atender prontamente ao chamado ali da família, né, foi algo que causou uma revolta muito grande ali na população local. Até porque você paga os seus impostos direitinho, né, paga eles em dia, e não é pouco, a gente sabe que não é pouco. E aí os caras simplesmente falam que não tem viatura para poder enviar, ainda mais numa questão grave como essa.
Porque quando é coisa de, por exemplo, perturbação de sossego, né, que é o seu vizinho ali ouvindo uma música alta, e você liga para falar para eles virem, para conversar com ele e tal, geralmente os policiais, né, policial, guarda municipal, dificilmente vem, né? Pelo menos é assim aqui na minha cidade, tá? Eu não sei como é na cidade de vocês, mas nesse caso era uma coisa bem grave, né? Foi uma garota de apenas 15 anos que estava morta ali e que a família precisava do amparo das autoridades o mais rápido possível. Eu sei que, pelo que eu vi nas fontes, o atendimento do SAMU foi rápido, né? Eles chegaram lá, só que infelizmente não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Só que, como eu disse anteriormente, né, a equipe da perícia, juntamente com a guarda municipal, eles só chegaram no local por volta das 5 horas da manhã. E para quem aqui, né, acompanha casos criminais, sabe que a perícia, o quanto antes ela for feita numa cena, né, de um suposto crime ou, no caso, quando alguém morreu ali, o quanto antes ela for feita é mais eficiente porque ali as provas, né, as evidências estão preservadas ainda. Então, assim, para mim isso é muito triste, porque a família estava lá, né, a garota já estava sem vida e tiveram que ficar esperando ali, né, até o tempo das autoridades chegar para começar ali, vamos dizer assim, uma investigação para saber exatamente o que tinha acontecido. Mas vamos voltar ao caso. Eles isolaram a área para realizar a perícia no local. Depois, removeram o corpo de Gabriele e o levaram para o Instituto Médico Legal da cidade de Tauá. Tauá fica a mais de 100 quilômetros de Pedra Branca. O caso foi registrado inicialmente pela polícia na delegacia de Tauá como morte a esclarecer. Não demorou muito para que os moradores de Pedra Branca soubessem da tragédia. Em uma cidade pequena, as notícias se espalham rápido, e foi exatamente isso que aconteceu. Muitos ficaram em choque. Gabriele era bastante conhecida na região, e sua pouca idade tornou tudo ainda mais triste. Obviamente, as pessoas começaram a desconfiar dos jovens que estavam com a Gabriele, e perguntas começaram a surgir. O que eles foram fazer em uma casa em construção naquele horário? Será que Gabriele teria sido vítima de um plano macabro orquestrado por todos eles? Será que Gabriele foi vítima de relações forçadas? Essas eram as perguntas mais frequentes das pessoas que estavam acompanhando esse caso. Durante a busca pela casa, a polícia encontrou 2 garrafas de vodka. Uma estava vazia, a outra quase vazia, com apenas alguns goles dentro. Também havia várias pegadas pelo local, indicando movimentação constante. O dono da casa afirmou que o piso irregular poderia ter causado o afundamento na cabeça de Gabriele, mas isso só seria confirmado após a autópsia. Em depoimento à polícia, a moça e os 2 adolescentes que estavam com Gabriele negaram o uso de drogas. Eles também afirmaram que Gabriele não chegou a vomitar. Mesmo assim, as versões apresentadas por eles eram conflitantes, e isso aumentou as suspeitas sobre o que realmente aconteceu naquela casa em construção. A jovem de 18 anos, colega de Gabriele e que frequentava a casa dela havia cerca de 3 meses, deu versões diferentes sobre o caso. Para os pais da vítima, ela disse que Gabriele simplesmente passou mal, mas para outras pessoas, contou uma história diferente. Disse que Gabriele havia discutido com o namorado. Logo depois, ouviu um barulho forte e, quando foi ver, encontrou a amiga caída no chão de um quarto escuro, agonizando. Em outra conversa, afirmou que Gabriele teria tropeçado e batido a cabeça. A família de Gabriele ficou confusa com tantas contradições. Eles acharam muito estranho que a moça de 18 anos mudasse de versão o tempo todo. Parecia contar uma história diferente a cada momento. Testemunhas que estiveram no bar no mesmo horário que o grupo de jovens disseram que Gabriele saiu do local andando normalmente. Ela não aparentava estar passando mal naquele momento. Todas essas informações, juntamente com as contradições nos depoimentos da amiga de Gabriele, fizeram com que a desconfiança sobre os jovens que estavam com ela aumentasse. Além dos habitantes de Pedra Branca e região, muitas pessoas na internet especulavam que Gabriele havia sido vítima de um crime. As inconsistências nos depoimentos da amiga de Gabriele davam a entender que os jovens que estavam com a vítima naquele dia estavam escondendo alguma coisa. Mas, apesar da desconfiança sobre eles, até aquele momento não havia nenhuma evidência física que indicasse que Gabriele havia sido vítima de um crime, nem que eles fossem os responsáveis. Seria necessário o laudo da autópsia para que as investigações prosseguissem.
Foi então que, em 22 de setembro, saiu o primeiro laudo preliminar. De acordo com esse laudo, Gabriele não havia sido vítima de nenhum tipo de violência, não havia nenhuma fratura em seu corpo e também nenhum indício de relações forçadas. Ainda, de acordo com esse laudo, havia comida na traqueia de Gabriele. Isso a impossibilitou de respirar. A conclusão foi que a causa da morte se deu devido a esse pedaço de comida que obstruiu sua traqueia e bloqueou o ar que deveria ir para os pulmões, um engasgo fatal, agravado pela posição errada em que a colocaram, e pela falta da manobra de Heimlich, que poderia ter feito Gabriele expelir o alimento e voltar a respirar. Pessoal, essa manobra, que tem esse nome difícil, Heimlich, ela é de extrema importância. Eu não sei se vocês, que estão me assistindo, vocês sabem fazer ela, mas ela é uma coisa simples e mesmo sendo simples, ela já salvou milhares, milhões de vidas em todo o mundo. É aquele tipo de coisa que você nunca sabe se vai usar, mas só o fato de você saber pode fazer a diferença entre a vida e a morte de alguma pessoa que esteja próximo de você. Aproveitando, eu queria dizer que eu vou deixar um vídeo aqui no meu comentário fixado. É um vídeo curtinho do SAMU ensinando como fazer essa manobra. Eu peço para que vocês assistam, tá? Que ele é de extrema importância, como eu já falei aqui. Eu espero que a gente nunca precise usar, mas que se for necessário, é bom a gente saber. E conta aqui para mim nos comentários se vocês já passaram por uma situação dessa, se vocês sabem fazer a manobra ou já viram alguém fazendo numa ocasião assim. E vamos voltar para o caso. Posteriormente, outros 3 laudos complementares foram realizados, entre eles o exame toxicológico para detectar drogas. Esses laudos concluíram que Gabriele tinha uma quantidade moderada de álcool no sangue, mas não havia consumido drogas ilícitas. Também foi concluído que as escoriações nas mãos e no rosto foram causadas pelas próprias unhas de Gabriele, enquanto ela se debatia. Os hematomas na região do peito foram resultado das compressões que os jovens tentaram fazer para salvá-la, e o afundamento na cabeça aconteceu por causa da queda. A conclusão final para a causa da morte foi engasgo, agravado pela falta da manobra de Heimlich. Em uma entrevista, Valbério Moreira, o pai de Gabriele, disse o seguinte: eles fizeram massagem cardíaca pensando que ela estava infartando. Se tivessem pressionado o estômago, creio que eu ainda estaria com ela. É claro que a falta de conhecimento dos jovens em socorrer Gabriele contribuiu para que a tragédia fosse consumada. No entanto, não podemos culpá-los por isso, pois, se eles tivessem conhecimento do que fazer naquele momento, certamente teriam socorrido Gabriele sem hesitar, assim como tentaram fazer. A única coisa estranha que ainda não tem explicação é o fato de a amiga de Gabriele ter dado versões diferentes para o que aconteceu naquela noite. Tirando isso, segundo as autoridades, o caso já está oficialmente solucionado. O velório de Gabriele Moreira aconteceu por volta das 8 da manhã do dia 20 de setembro. Foi realizado na casa da família, em Pedra Branca. O caixão branco, escolhido pela família como símbolo de pureza e juventude, estava adornado com flores de girassol. Era a mesma flor que Gabriele usava em sua coroa durante a coroação como rainha da cavalgada, em agosto de 2025. Familiares, amigos e moradores da cidade começaram a chegar em grande número. A casa se transformou em um espaço de luto coletivo. A escola Elza Gomes Martins, onde Gabriele cursava o ensino médio, decretou luto oficial. Por volta das 10 da manhã, cavaleiros da região se reuniram para prestar uma homenagem especial. Faixas com mensagens como Gabi Eterna e Rainha da Cavalgada para sempre foram preparadas. Cerca de 100 a 200 participantes, a cavalo, se posicionaram para liderar o trajeto. O cortejo saiu da casa da família e percorreu as principais ruas de Pedra Branca. O destino final foi o cemitério São Judas Tadeu. O trajeto, de aproximadamente 2 quilômetros pelas ruas centrais, foi marcado por aplausos. Durante o percurso, o cortejo passou por pontos simbólicos da vida de Gabriele, entre eles a escola Elza Gomes Martins e o local onde ela costumava desfilar nas cavalgadas. A Guarda Municipal auxiliou no controle do trânsito, garantindo que o cortejo seguisse sem incidentes. Por volta das 11h30 da manhã, o cortejo chegou ao cemitério São Judas Tadeu, no centro de Pedra Branca. O velório continuou por mais 1 hora ao lado do túmulo. Centenas de pessoas se revezavam para se despedir.
O caixão foi aberto pela última vez, permitindo que familiares e amigos próximos tocassem suas mãos e deixassem flores. A mãe, Maria Lucélia, foi vista chorando ao lado do caixão, murmurando: "Ela foi viajar e vai voltar." O enterro aconteceu com o descer do caixão ao túmulo, sob uma chuva de pétalas de girassol jogadas pela multidão. O momento foi de silêncio absoluto. Apenas os soluços quebravam o som do luto coletivo. A família permaneceu no local até o fim, enquanto o cortejo de cavaleiros se dispersava, prometendo uma homenagem permanente na próxima cavalgada dos vaqueiros. O dia terminou com vigília informal na Praça Central de Pedra Branca, onde moradores acenderam velas e compartilharam histórias sobre Gabriele. E vocês, pessoal, o que vocês acham que aconteceu de fato? Vocês acreditam realmente que Gabriele só engasgou com o pudim? Ou aconteceu uma outra coisa aí que estão querendo abafar e tal? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.